passado dia 23 de maio, nas instalações da ACM, a Associação Cristã da Mocidade, em Lisboa, foi relembrado o centenário do Congresso Protestante, que reuniu, nesta mesma cidade, mais de 1.500 pessoas. Um evento pouco conhecido, mas de grande visibilidade, num contexto muito particular da história de Portugal. O encontro comemorativo foi organizado por um grupo de amigos ligados pela paixão à história do protestantismo. A Sociedade Eduardo Moreira, que é um grupo informal de amigos que estudam a história do protestantismo e que gostam da história do protestantismo, achou que seria importante comemorar os 100 anos daquele que foi um dos maiores congressos que houve do universo protestante. Esse congresso aconteceu no âmbito de um congresso maior, que foi o da União Cristã da Mocidade, que reuniu durante 3 dias e que no último dia desse congresso reuniram na belíssima sala de Portugal da Sociedade Portuguesa de Geografia 1.500 pessoas, o que para a época era uma coisa fantástica. E nós achámos que era importante marcar, porque foi um momento, para a época, um momento muito importante porque se havia um clima de grande esperança, e de esperança que se podia evangelizar Portugal. Dizia-se na altura que se podia ganhar Portugal para Cristo, diziam eles, e temos testemunhos, por exemplo, o de Eduardo Moreira, que nos diz que foi sem dúvida o maior congresso a que ele tinha assistido, que nem durante a República e muito menos durante o Estado Novo ele tinha estado num congresso tão importante e simbolizou para aquela época algo que nós poderíamos dizer que foi uma injeção de grande confiança e de esperança para fazer um trabalho evangelístico em Portugal. E é importante também porque reuniu naquele congresso, podemos dizer, praticamente todo o mosaico do protestantismo, porque de todas as denominações havia gente. Havia muitas denominações em Portugal nessa altura? Havia, aliás. Quem esteve presente, sabe? Sim, das congregações históricas que nós temos, por exemplo, a nível metodista, temos o Reverendo Morton, temos, por exemplo, Eduardo Moreira, obviamente, que sem dúvida é muito importante. Temos Pedro Castro da Silveira, de Porto Alegre, da família Robinson, e, portanto, temos os Castles, e, portanto, todas as grandes personagens da época do protestantismo estavam presentes Alfredo Henrique da Silva, que foi o grande organizador deste congresso, e que Eduardo Moreira não tem palavras para descrever o que foi a energia, o que era a energia daquele homem para organizar este congresso. Foi tremendo. Foi um evento marcado pela preocupação com os mais novos e a sua dinamização no contexto da sociedade de então. Os temas andaram à volta tanto de temas mais, digamos assim, de espiritualidade, mas também da própria organização das associações cristãs da mocidade. Portanto, havia a preocupação. As associações em Portugal eram recentes, a do Porto tinha sido criada em 1894, a de Lisboa em 1898, e portanto havia a grande preocupação de querer implantar esse movimento das associações cristãs da mocidade, e portanto muitas das comunicações foram centradas nesse tema da juventude e do associativismo protestante. Dada a grandiosidade para a época deste evento, foram muitas as reações, fundamentalmente na cidade de Lisboa. A imprensa em geral noticiou, comentou com simpatia. Obviamente que houve também jornais que viram com alguma desconfiança os acontecimentos, nomeadamente a imprensa católica, mas também alguma imprensa republicana, curiosamente, porque o sentimento, digamos assim, antirreligioso também era muito forte entre os republicanos e havia alguma desconfiança em relação à comunidade protestante. Mas, em geral, o que a própria imprensa protestante da época diz é que a imprensa portuguesa da época recebeu bem e com simpatia o evento. É, pois, importante perceber um pouco da história e importância das ACMs. A União Cristã da Mocidade é o ramo português da YMCA Internacional, criada na Inglaterra em 1845, depois é fundada em Portugal, no Porto, na Igreja Metodista do Mirante, em 1894. Desde 1894 até 1920, num momento em que começa a haver uma maior liberdade religiosa e também para outro tipo de organizações desenvolverem algum tipo de ação social no país, desenvolve-se então
diferentes uniões cristãs da mocidade em Portugal e que vão ter um papel extraordinário. Muitos de nós, portugueses, sejamos nós evangélicos ou meros cidadãos, desconhecemos este património, mas de facto foi no seio da União Cristã da Mocidade que é introduzido em Portugal o basquetebol, o voleibol, os primeiros campeonatos desportivos, o escotismo. Temos um trabalho extraordinário que é desenvolvido através de uma organização que nasce aqui dentro da União Cristã da Mocidade, que é o Triângulo Vermelho Português, que durante a Primeira Guerra Mundial cria postos de assistência aos soldados portugueses que estão em França. E quer dizer, isto hoje em dia realmente darmos estes passos atrás e a percebermos um pouco todo este património histórico. E eu talvez poderia ressaltar ainda também um facto que eu acho que para mim é muito importante, que também trabalho na área da juventude. Estamos a falar da primeira organização de juventude do país. A Igreja Presbiteriana, que ao tempo foi parte interveniente no Congresso, esteve presente neste ato comemorativo através do seu secretário-geral. A Igreja Presbiteriana queremos nos associar a este encontro e promovê-lo também, porque efetivamente ele revela um protestantismo nascente em Portugal extraordinariamente aberto e ecuménico, que esse protestantismo, nesse primeiro congresso ecuménico, encontramos pessoas das mais diferentes denominações congregacionais, batistas, presbiterianos, metodistas, anglicanos, episcopais, portanto todo o espectro protestante estava presente, e essa continua ainda a ser hoje o nosso preocupação de trabalho, darmos o testemunho em conjunto com os outros para que a proclamação do Evangelho possa ser mais ampla e chegar a mais lados. Por isso é que decidimos associar-nos a este evento e promovê-lo e contribuir para a sua promoção.